Olá pessoal, aqui é o Gustavo novamente e na sequência aqui da explicação desse código do algoritmo da inserção mais econômicas, vamos analisar quais são os métodos que foram colocados aqui. Então tem um primeiro método chamado calcula custos por distância euclidiana. O que esse método aqui faz? Ele não tem retorno, por isso aparece aqui como sendo do tipo void, e recebe um vetor x e um vetor y. Esses vetores são os vetores de coordenadas dos pontos. Então, a gente vai pegar, de maneira bem simples aqui, para cada combinação i e j, irá realizar o cálculo da distância, que será colocado na matriz custos, realizando aqui o cálculo simplesmente da distância euclidiana. É a raiz quadrada, que é definida com essa função aqui, math.sqrt, de xj menos xi vezes xj menos xi, mais yj menos yi vezes yj menos yi. Embora exista a função math.pal aqui dentro do C#, é mais rápida a execução fazendo aqui a multiplicação. Tá? xj menos xi vezes xj menos xi, a mesma coisa lá para o y. Então esse método aqui é um método bem simples que simplesmente irá calcular lá a distância euclidiana entre esses pontos. E essa distância euclidiana é que será utilizada como base na nossa matriz de custos. Se nós quiséssemos fazer o cálculo da matriz de custos por qualquer outro método ou carregar de qualquer outra forma, bastaria ter aqui um outro método alternativo que preenchesse a matriz custos. O próximo método implementado é um método chamado iniciar sequência. O que esse método aqui faz? Vamos pegar e tem aqui string arco inicial igual a encontra menor arco. Opa, isso daqui é um outro método que está sendo chamado. Se olharmos um pouco mais para baixo, temos aqui um método chamado encontra menor arco. O que esse método aqui faz? Ele percorrerá todos os elementos i e j da matriz, tal que i é diferente de j, e encontrará qual que é a menor distância que tem entre dois pontos. Isso daqui corresponderá ao arco de menor distância. Então, se, por exemplo, de toda a matriz custo, tirando a diagonal, obviamente, tem lá o custo zero, quando i igual a j, encontramos que o menor custo é da posição 2 à posição 8. Então, o arco menor distância retornará 2 underline 8. E isso daqui é o que é utilizado no algoritmo da inserção mais econômica para definir a primeira sequência, aquela sequência inicial. Vai pegar e colocar que começa no início daquele arco, vai até o final do arco e depois retorna até o início novamente. De forma que a nossa sequência, pegar aqui novamente um outro exemplo, se o arco de menor custo fosse do ponto 6 para o ponto 8, a nossa sequência inicial seria 6, 8, 6. O tamanho atual dela fica como 2, porque dois pontos diferentes pertencem a ela, e tanto o 6 como o 8 são removidos lá da nossa lista de fora da sequência, porque eles já pertencem aqui à rota. Então, com isso, nós temos um método aqui para iniciar a sequência. Esse método aqui depois será chamado dentro da inserção mais econômica, porque a inserção mais econômica ela é composta por iniciar a sequência e depois ficar avaliando o custo de inserção e realizar a inserção. E são justamente esses dois outros métodos que aparecem aqui. Nós temos um método chamado custo-inserção que tem um retorno do tipo double. Ou seja, será retornado aqui qual que é o custo de realizar uma inserção. Aqui eu vou colocar como exemplo, imagine que a nossa sequência esteja dessa forma. O 1, 4, 8, 3, 1. E queremos calcular qual que é o custo de inserir o ponto 6 na posição 2. Então, essa aqui é a posição 0, que tem lá o elemento 1, continua como está. Posição 1 tem o elemento 4, continua como está.
Queremos inserir o ponto 6 na posição 2. Para isso, é necessário deslocar para a direita os pontos 8, 3 e 1 e realizar aqui a inserção. Mas neste caso, o nosso objetivo é avaliar qual que é o custo dessa inserção. Só vamos fazer esse deslocamento aqui no vetor caso seja vantajoso. Bom, esse custo da inserção, o que nós temos analisando? Que passa a existir o custo de ir do ponto 4 para o ponto 6, é um custo que não existia na sequência anterior. Passa a existir também um custo de ir da posição 6 para a posição 8, que é um custo que não existia no caso anterior. Por isso, aqui vai ficar um mais custo do 4 para o 6, mais custo do 6 para o 8, e deixa de existir o custo de ir do ponto 4, aqui no lugar de 6, é do 4 para o 8. Esse custo aqui deixa de existir, porque agora vai do 4 para o 6 e do 6 para o 8. Do 6 para o 8, não vai mais do 4 para o 8. Isso daqui pode ser de maneira mais genérica, que passa a existir o custo de da sequência a posição menos 1 até o ponto, do ponto até a sequência na posição, e deixa de existir o custo de sequência da posição menos 1 para a sequência na posição. Então isso daqui nos gera qual que é o custo de realizar a inserção. Também podemos ter um método aqui de realizar a inserção propriamente dita. O que é essa inserção? Nós temos que deslocar para a direita os pontos que estão à direita da posição de inserção, inclusive na posição na qual ocorrerá a inserção. Inserir, colocar lá aqui a sequência na posição, recebe o ponto, atualizar o valor de tamanho atual, uma vez que agora tem um elemento a mais aqui, o ponto foi inserido na sequência, e o ponto agora, como foi inserido na sequência, tem que ser removido daquela lista fora da sequência. Então a gente vai ver que no algoritmo em si da inserção mais econômica, o que nós realizaremos é o chamado desses métodos aqui anteriores. Como que ele começa? Tem que iniciar a sequência. Então, o iniciar a sequência é aquele método que já foi descrito ali anteriormente. Enquanto tiver pontos fora da sequência, ou seja, pontos que não foram colocados na rota, e isso é identificado por fora da sequência ponto count ser maior do que 0, ou seja, existe elemento naquela lista fora da sequência, nós vamos precisar testar cada um dos elementos em cada uma das posições. Aqui no caso, a gente começa mesmo a testar na posição 1, porque aquela posição 0 é lá a nossa original, que não será alterada. E o que a gente vai fazer aqui? Para cada combinação dessa elemento-posição, vai calcular qual que é esse custo de inserção. Se esse custo atual de inserção for menor do que a inserção mais econômica que nós já temos gravada, a inserção mais econômica existente tem esse custo de custo atual inserção, o ponto para inserção é esse elemento aqui da lista fora da sequência, e a posição para inserção é essa posição que tentamos realizar ali a inserção. Depois que nós identificamos isso daqui, que é um processo para identificar qual que é o ponto para ser inserido e em qual posição que gera a inserção mais econômica, vamos fazer a inserção desse ponto para inserção na inserção da posição para inserção. E isso daqui se repete, esse looping. Então, essa ideia aqui simples é a ideia que fundamenta o algoritmo da inserção mais econômica. No próximo vídeo, vamos ver como que chamaremos tudo isso lá no nosso programa principal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.